Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde para todas, né? Eu agradeço o carinho de vocês, né? O convite. Quando eu recebi o convite no meu celular, eu fiquei assim assustada, né? Eu falei, quem será, né? Que foi a autora dessa indicação, né? Já descobri, já me acertei com ela e falei, olha, então você tem o compromisso de orar por mim. Eu sou Gisele, eu sou mineira de Belo Horizonte. Tem alguma mineira aqui para acompanhar a minha... obrigada. Mineira também não sabia. E tenho 22 anos que eu vim para São Paulo, a convite do meu marido, que me pediu em casamento. Aí eu vim morar aqui, nessa cidade. Meu marido é Fernando, ele toca numa das bandas aqui na igreja. Eu dou aula na Escola Dominical, na Doutrinas 2, né? Vocês estão convidados, quem ainda não passou por lá. Meu marido dá aula junto comigo e eu tenho 2 filhos, né? O Yuri, com 18 anos, e o meu bebê de 13, né? Que vai fazer 14 agora esse mês. E a gente está muito feliz de estar aqui nessa igreja. Nós estamos aqui desde 2016. E nós somos de berço cristão, sou presbiteriana desde que eu me entendo por gente, o meu marido também. E nós temos orado que Deus trabalhe essa conversão no coração dos nossos filhos, né? Eles já atuam aqui nos ministérios, tocando também, a exemplo do pai, mas a gente quer que eles tenham uma transformação verdadeira no coração. Eu agradeço a presença de vocês e eu vou pedir a atenção de vocês. Agradeço a presença do meu grupo de pastoreio, que está aqui também, né? As minhas queridas que estão aqui, a Daiane que dispersou, abriu um novo grupo, né, Daiane? E nós agradecemos, né, porque o carinho e as orações de vocês são muito importantes para nós. Eu vou falar hoje de um tema que vocês já conhecem bastante, né? Eu não sei quantas de vocês viu a chamada, aquele logo que eles colocaram, aquela coisa. Eu fiz uma pergunta: como está a sua casa? Como está a sua casa? É pergunta para você não precisa responder para mim, não. E eu gostaria que hoje a gente passasse um tempo pensando em como está a nossa casa de verdade. Imagina se alguém chega na sua casa agora, nesse momento, você está aqui. Como é que ele vai encontrar a sua casa? Como ele vai encontrar a sua casa quando você está lá, no auge, assim, com a sua família toda, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, como está a nossa casa. Eu lembro quando a Miriam me pediu para mandar o tema, eu estava viajando, e aí eu coloquei e mostrei lá, ela me mostrou a arte lá para o meu filho, aí eu mostrei para o meu filho, ele falou assim, mamãe, mas como está a nossa casa? A nossa casa está vazia, a gente não está lá, a gente está viajando. Mas a gente vai ler um texto que tem a ver com essa pergunta e que eu queria que vocês abrissem, muitas já sabem de cor, Provérbios 14, 1. Vamos lá? Gostaria que todas lêssemos juntas esse texto da palavra de Deus. Provérbios de Salomão, né? Provérbios 14, primeiro versículo. Nossa, eu marquei todos menos esse, né? A minha tradução diz assim, eu não sei se essa que eu anotei aqui é a Ara, né? Eu acredito que a de vocês é a revista atualizada. Eu vou abrir nela. Vamos lá comigo? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Eu queria fazer um desafio para vocês. Esse lado de cá vai falar a primeira parte do versículo até a vírgula. Esse lado de cá vai ler a segunda parte do versículo, que a maioria das pessoas não lê, né? Só para no primeiro, nós vamos dizer aqui. Comigo, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. A tola. E hoje nós estamos diante de 2 mulheres. E a gente vê que esse texto, ele coloca a responsabilidade da edificação de uma casa sobre os ombros de mulheres. Vocês já pararam para pensar isso? Quando eu fui construir minha casa, a gente comprou o terreno, nós contratamos uma construtora para que construísse a casa. Eu não movi um prego ali dentro, acho que não usa prego mais hoje, né? Não usa, não. Não fiz nada. E a minha casa foi construída fisicamente. Mas aqui, né, o escritor de Provérbios, né, a maioria deles, nem todos foram Salomão, mas aqui ele está dizendo que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola também tem um trabalho. A tola derruba com as próprias mãos, né? Tem uma música muito famosa nos Estados Unidos, da Miley Cyrus, que ela fala, né, que a pessoa é como aquela
e o clipe da música é uma bola, daquelas bolas de demolição, que vai, bate assim, e arrebenta tudo, né? Ou você é uma que constrói, ou você é aquela bola de ferro, sabe, que pendurada assim, vai e faz uma demolição. Qual mulher é você? Para que a gente saiba quem nós somos, a gente vai ter que olhar o retrato do resultado, né? São duas mulheres, uma sábia e uma tola, uma insensata. Duas atitudes, a sabedoria e a tolice, ou a falta da sabedoria. E dois resultados, uma é edificação e o outro é a destruição. Se eu chegasse lá na sua casa, como é que está a sua casa? Será que ela está edificada? Ou ela está detonada, destruída? Então, durante esse período, hoje eu queria comparar com vocês as atitudes diante da Bíblia. O que a Bíblia fala? O livro de Provérbios é um livro muito interessante, é um livro que eu gosto muito de ler com adolescentes. Nós já teve um tempo que a gente dava discipulado para adolescente, a gente trabalhou o livro de Provérbios, e durante muito tempo eu lia no caminho da minha casa até a escola, quando eu levava os meninos lendo Provérbios. E Provérbios, ele usa muito essas figuras do sábio e do insensato, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre essas questões. E eu gostaria que vocês estivessem fazendo assim com você mesmo, como se fosse aquele joguinho de bingo, assim. Num lado você vai marcar assim, sabedoria, você é sábio. Do outro lado você vai pôr uma coluna falando assim, a tola. Porque muitas vezes a gente lê esse versículo e você fala assim, não, eu sou mulher sábia. E você esquece, né? Não, tola é aquela outra lá, eu não. Mas muitas vezes a nossa vida nos mostra que nós tomamos atitudes sábias e outras vezes atitudes tolas e insensatas. Então a gente vai definir um pouco os termos aqui para a gente falar a mesma língua. Edificar, se a gente olhar no dicionário, edificar, ele significa o quê? Construir de acordo com uma estrutura pré-estabelecida. Então, se você pega eu trabalho na prefeitura, e muitas vezes a gente precisa embargar uma obra que está irregular, é quando ela não tem um plano de construção, ela não foi aprovada na prefeitura, ela não tem um alvará, né, para ser construída. Então, toda construção ela precisa estar de acordo com os critérios. Aqui em São Paulo, se você construir alguma coisa, você precisa aprovar essa sua planta na prefeitura. Senão eu posso passar por lá e embargar a sua obra, então vocês não vão achar que é perseguição, tá? Você tem que andar de acordo com a lei. E você tem também esse termo para reformar e sustentar. Então, edificar não é simplesmente esse termo bíblico aqui, usado nesse versículo que a gente leu, ele não quer dizer simplesmente uma ação única que ela começou num tempo e ela terminou. Essa edificação, ela significa um processo contínuo. Quem mora em casa sabe que casa nunca acaba a obra na casa, né? Você começa, quando você acabou a reforma, você olha para a sua fachada, já tem que pintar de novo, você já tem que trocar alguma coisa e sempre tem que manter. Então, a edificação aqui, a mulher sábia que edifica a sua casa é aquela que está em constante processo. Ela não simplesmente foi lá, contratou uma equipe, pronto, está pronta. Não, ela continua edificando, ela continua reformando e aí tem um probleminha aqui, ela vai lá e arruma, e isso é o sentido de edificar. E destruir, né? Destruir. A Bíblia disse que a estultícia, a tolice, está ligada ao coração da criança. Quando a gente constrói alguma coisa, você tem criança pequena, imagina você fazendo uma coisa assim, linda, maravilhosa, um castelinho, montou lá. No meu tempo, era aqueles bloquinhos, né? Lego era muito caro, né? Então, era aqueles bloquinhos de madeira que você construía. Aí vinha o irmão mais velho, construía aquela casa assim maravilhosa, aí vinha o irmão menor, a criança menor, ia lá, o prazer da criança está em destruir aquilo tudo. Então, muitas vezes, a mulher sábia é aquela que age como uma criança. A casa está lá querendo ser construída e ela vai lá e pá, dá um tapa, pá, vai lá e derruba. E a gente vai ver como é que essa mulher faz isso, né? E a gente vê também um outro lado, né? Outra palavra que a gente precisa colocar para definir aqui, sabedoria. Então, a gente está falando da tola, que com um tapinha ali ela destruiu. Pode ser com um tapinha, pode ser com uma equipe de demolição, né? Que chega lá e derruba tudo, pode ser com dinamite. Ou outra coisa que derruba muitas casas. Eu falei para vocês que eu trabalho na prefeitura, eu trabalho também na defesa civil. Então, muitas vezes a gente vai ver o risco de casas. Muitas e muitas casas acontecem
recentemente, há 2 semanas, eu fui atender um chamado junto com um engenheiro. O engenheiro chegou na casa e a mulher falou: olha, minha casa está começando a ter rachaduras. Ela nunca teve, porque o vizinho escavou por baixo da minha casa ficou oca. Então, ela começou a perder o alicerce. Então, essa queda de uma casa, ela pode ser pela perda do alicerce, mas na maioria dos casos a casa cai por infiltrações. Elas começam pequenininha, você não cuida, e daqui a pouco vai a Defesa Civil bater na sua porta lá, né? Você chamou porque a casa está para cair. E o que a gente tem que fazer então para que a nossa casa não caia? Para que a gente não derrube com as nossas mãos? A gente precisa ter sabedoria. E sabedoria, eu pergunto sempre para os meus filhos, assim, o que é sabedoria e o que é inteligência? Vocês conhecem pessoas muito inteligentes que não são sábias? Eu acho que todo mundo conhece, né? Eu conheço pessoas que têm assim, um QI altíssimo, brilhante, mas em termos de sabedoria, zero. A sabedoria é essa habilidade de usar a inteligência no seu favor, a favor de tomar a decisão correta e na administração de assuntos pertinentes à sua vida. Se a gente pegar a sabedoria bíblica, nós vamos ver vários textos falando o que é uma sabedoria bíblica. Ela tem a ver com prudência, maturidade. E é interessante que a Bíblia não usa o termo maturidade simplesmente porque você ficou mais velho, né? Simplesmente porque os cabelos brancos apareceram. Maturidade na Bíblia é questão de você chegar a ser, é aquela questão da perfeição, você ir caminhando no sentido da perfeição. É o final de um crescimento. Um fruto está maduro quando ele não é mais verde, quando ele é saboroso, ele é palatável, né? Um fruto que não é maduro é intragável, né? Vocês já comeram uma fruta assim bem verde, né? Você põe na boca, você não consegue. O maduro é aquele saboroso. Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa é madura, mas ela é amarga, ela é azeda, né? Mas ela não tem maturidade, né? Ela tem idade, né? E eu vou pegar, né? Eu não estudei o grego, mas graças a Deus pelo Google, né? Eu achei que para a palavra sabedoria, a Daiane vai gostar disso. No hebraico, tem uma palavra chamada Hokmah, que é para sabedoria. E no grego, a palavra para grego, você sabe qual, né? Sofia, o nome da filha da Daiane. São termos femininos. Olha que interessante. Tanto lá em Gênesis, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os termos usados para sabedoria são termos femininos. Será que isso é à toa? Se você pegar o livro de Provérbios e olhar, a gente vê que o autor de Provérbios, né, muitas vezes ele coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa. Ele personifica a sabedoria. Ele fala a senhora sabedoria, né? Então, sabedoria é uma característica essencialmente feminina. Desculpa os homens, né? Vocês aprendem, né, a ter sabedoria, sim. Mas a sabedoria, no sentido bíblico, ela é essencialmente feminina, uma qualidade feminina, uma característica feminina, né? E a sabedoria em Provérbios, se você olhar, você vai ver muitas e muitas vezes falando da senhora sabedoria. Mas para vocês também não ficarem achando que a gente está se achando, a senhora tolice e estultícia também são femininas. Ô, tristeza, né? Podia deixar só na sabedoria, mas a tolice também é uma personificação de uma senhora na Bíblia, em Provérbios. Então, a gente tem que ver que senhora eu pareço. Não, eu sou jovem ainda. Tá bom, que jovem delas, qual moça delas é você? A moça sábia ou a moça tola? Né? Então, nós vamos lá. Eu fiz aqui no... eu tenho que definir a estultícia, né? Falei o que é sabedoria e não falei o que é estultícia, tolice, né? Esse aí, vamos ler, então, um outro texto, que é Salmo 36:1. A gente pega carona nos livros próximos e para a gente entender o que é a tolice. Então, a gente viu que o temor do Senhor, né, Provérbios 9:10, fala que o temor do Senhor é o começo, é o princípio da sabedoria. E a falta do temor do Senhor, né? Salmo 36, né, o versículo 1, ele vai falar de quem não tem sabedoria. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, né?
Em uma outra tradução, se não me engano, na NVT, diz que aquele que acha que simplesmente não vale a pena temer a Deus, que dá na mesma. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, não vale a pena temer a Deus, dá tudo no mesmo, né? O que acontece, parece que estava lendo o livro de Eclesiastes, né? O que acontece ao justo, acontece ao injusto, então para quê? Para que temer a Deus? Esse é o retrato do tolo, aquele que acha que temer a Deus não tem consequência, né? Então o tolo, o estulto, é aquele que não teme a Deus. E eu já li o texto, né? Vamos ver lá, Provérbios 9, 10. Né? Primeiro característica de uma mulher sábia, então. Ela teme a Deus. Aí você vai falar assim, puxa, eu temo a Deus, eu sou sábia. Mas a Bíblia diz, né? Vamos abrir lá, Provérbios 9, 10. Gente, vocês ficam com o livro de Provérbios bem aberto aí, porque eu vou usar muito, né? O livro, para que a gente possa discorrer sobre isso. 9, 10. O temor do Senhor é o quê da sabedoria? Ele é o começo, meio e fim? Ele é o princípio. O que é princípio? É só o começo. Se você não teme a Deus, você nem tem conversa com a sabedoria. Você não teme a Deus. Acabou, você nem começou, mas só de temer a Deus já me torna sábio? Só começou a caminhada. É aí que a gente se perde. Porque muitas vezes a gente está na igreja e a gente acha, eu temo a Deus, eu já sou sábia, eu sou uma mulher maravilhosa. Não. É só o começo, minha filha. Só o começo. A gente tem uma caminhada para seguir. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Se você está só no temor de Deus, você parou no comecinho. Tem que andar. Vamos andar, né? Porque esse é o temor, é o princípio. Então, para começar a conversa, a sabedoria, o princípio dela é temer a Deus. Então, se você não tem o temor de Deus, ou você acha que o temor de Deus não adianta nada para a sua vida, você vai marcar o pontinho. Eu coloquei assim, na minha folhinha aqui, eu coloquei sábia e tola. Aí você vai marcando os pontinhos aí, depois você vai ver quantos pontos você tem. Na coluna de sábia, eu temo a Deus? Ok, marcou pontinho lá. Eu acho que não vale a pena temer a Deus, dá na mesma. Você marca o pontinho lá na mulher tola, tá? Aí, segunda coisa. A mulher sábia, eu falei que era só o começo temer a Deus, mas ela ouve a palavra e pratica. Mateus 7, 24 e 27. É o texto paralelo a esse texto de Provérbios 14, né? Jesus, ele confirmava, para que a gente soubesse, né, que a Bíblia, realmente, aquele livro era um livro inspirado ou não, principalmente quando Jesus cita determinados livros, né? E nesse texto, parece que Jesus está repetindo esse texto de Provérbios 14, 1. Mateus 7, 24. Todo, pois, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então dá uma olhadinha na sua casa está em ruína? Será que aconteceu? Foram os rios, a culpa foi dos rios. Jesus está falando que a culpa não era do rio, nem do vento. A culpa era de onde você edificou sua casa. Eu não edifiquei. E isso vai mostrar para você tão claramente, né? Eu fui outro dia num médico, naqueles ortomoleculares, não sei quantos de vocês já viram. Ele pede assim 500 exames, né? Pede assim um monte de coisa. Então você acha que você está bem. Aí na hora que você vê aquele tanto de vitamina, de coisa que pensa, você começa a ver, puxa, eu não estou bem aqui, eu não estou bem aqui, não estou bem aqui. Nossa, então será que é por isso que eu estou vendo isso? E dessa maneira que é o meu objetivo hoje, que a gente pegue a palavra de Deus como se fosse, cada um versículo fosse um exame que o médico pediu para você. Nesse ponto aqui você passou, você ouve as palavras, ok, você está aqui, mas você pratica? Bem, mas você não sabe a minha casa. Mas você pratica? Você realmente pratica? Você estabeleceu a sua casa na rocha, que é Jesus, ou em você mesma, na areia? É interessante ver que na areia é um lugar bonito, né? Perto da praia. Quem é que não quer ter uma casa assim, olhando para o mar, para a praia?
Na rocha, muitas vezes, a gente vê hoje, são as comunidades que estão lá em cima, no alto. Aí você que é chique, eu quero uma casa na praia. Aí você constrói na areia. Aí vem a água e leva embora a sua bendita casa, a sua linda casa. Mas para que a sua casa fique de pé, ela tem que ter o alicerce certo, mas você precisa praticar aquilo que você ouve aqui, aquilo que você lê na palavra de Deus. Então, marca um pontinho lá. Você pratica a palavra de Deus? Aí você põe um pontinho lá na sábia. Não, eu não participo porque é muito difícil. Marca o pontinho lá para tolice. Ninguém vai ver não, tá, gente? É só você. Outro ponto, Provérbios 12, 1. Né? Voltando lá para Provérbios. Mais uma vez. E não fica com raiva de mim não, tá, gente? É Provérbios, está falando, sou eu não. Né? Provérbios 12, 1. Outra característica de uma mulher sábia é uma mulher que ama a disciplina. Ah, que coisa chata. Nossa, esse negócio de disciplina, isso é coisa... Eu lembro que quando eu era criança, eu estudei no Colégio Batista, lá em Belo Horizonte, e era um colégio muito rígido, e ele tinha o disciplinário, era aquele inspetor, né? Na escola dos meus filhos chama inspetor. No meu tempo era o disciplinário, ele era o responsável pela disciplina. Quem é que gostava dos disciplinários? Ninguém, só a família dele, mas aqui a Bíblia diz, nesse ponto eu não era sábia, né? Eu era tola. Mas 12:1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é o quê? Palavra pesada, né? É estúpido. Você gosta de ser disciplinado por alguém? Isso aí eu acho que todo mundo vai marcar o ponto do já sei. Não precisa contar para mim, não. Mas aquele que aborrece, aquela pessoa que não gosta que alguém fale, olha, isso aí seu não está certo, não. Você precisa melhorar nisso. Aquela pessoa que não gosta. Sabe o que aqui o Provérbios está achando? Se for Salomão que escreveu esse, que eu acredito sim, ele está falando, você é estúpida. Olha que horror. Porque quem ama a disciplina, ele quer se corrigir. E eu tive um colega, eu sou dentista de formação. Então, no tempo que eu trabalhava como dentista, tinha um colega meu que ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava, às vezes a gente ficava comentando, a gente trabalhava na mesma clínica, e ele dizia assim, falava, aquele paciente é chato, aquele cliente é chato. Ele falou, mas a minha mãe me ensinou uma coisa, que cliente chato é aquele que te ensina a trabalhar direito. Então, aquele que te corrige é aquele que vai fazer você melhorar o seu trabalho. Então, não deteste a pessoa que fale de você, que você precisa melhorar em determinadas coisas. Essa pessoa está querendo o seu bem. Às vezes ela não quer não, mas use a disciplina para o seu bem, porque aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, né? Então, se você aborrece a repreensão, você já viu para que lado que você marcou o pontinho lá, né? Agora vamos para lá, vamos para frente, que eu tenho que olhar meu tempo aqui, né? Provérbios 13, 24. Além dela amar a disciplina, essa mulher sábia, ela disciplina os seus filhos. Aleluia. Gosto tanto de filhos disciplinados, né? Gente, imagina alguém na sua casa que vai lá, leva aqueles filhos indisciplinados. Eu não estou falando de bagunça de criança, não. Porque criança realmente tem energia. Estou falando de criança que você fala e ela fala, não vou fazer. Não. Por que não? Porque ela não aprendeu o certo e errado. Ela não sabe o que é disciplina. Mas aquele que ama a disciplina, ele vai disciplinar o seu filho também. Né? Uma vez eu escutei uma mãe falando, eu amo demais meu filho para poder dizer não para ele. Falei, puxa, eu pensei assim também. Falei, que dor no coração. Então, Provérbios 13, 24, o que retém a vara, gente, olha só, ele aborrece o seu filho, mas aquele que o ama, cedo o disciplina. Esse cedo aí deixa para os teólogos avaliarem quão cedo é, né? Isso, porque, voltando ao começo, um dos primeiros versículos que eu li, é que a estultícia, né, ela está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afastar essa estultícia da criança. Então, discipline porque ama, não é espancamento, não é essa, é disciplinar e falar, isso está errado, e disciplina, gente, não é para ser uma coisa agradável. Tem gente que fala assim, eu vou disciplinar meu filho, se você falar para meu filho, você está disciplinado, você vai ficar uma semana sem televisão. Ele, ok, ele só assiste tablet, YouTube,
celular, isso não é disciplina. Disciplina é aquela que dói. Porque aqui fala vara. Tem que doer para fazer efeito. Você já viu falar assim, você está disciplinado. Continua a sua vida normal. Não doeu nada. Né? A disciplina, ela precisa infligir um castigo. Alguma coisa que me incomode. Que seja penoso para mim, senão ela não é disciplina. Então, a mulher sábia, ela disciplina seus filhos. Agora, chegou a hora. O que mais a gente tem que falar a respeito da mulher? Se a gente for perguntar para Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, quanto tempo ele gastou com uma pequena parte do corpo que eu acho que é a mais perigosa nas mulheres. Vocês já estão pensando, né? A língua. Eu lembro quando eu fiz discipulado, o primeiro discipulado que eu dei na minha vida, eu dei para a Carol um Belino, que hoje é do Design Divino, ela tinha 15 anos. E eu não sabia fazer discipulado. Aí eu falei assim, eu vou aprender também a fazer discipulado. E uma coisa que eu fiz foi que as meninas, eram só meninas, decorassem um versículo de Tiago, que para mim é o versículo mais pesado que a Bíblia fala a respeito da língua. E nesse versículo ele fala que a língua, ela é um membro muito pequeno, ela é posta entre os membros do corpo, ela é mundo de iniquidade, e ela destrói uma floresta inteira. E ela é acesa em chamas, alguém sabe? Por quem? Pelo inferno. Vocês já pensaram nisso? Como que isso é pesado? Eu não precisei falar mais nada para aquelas meninas. Eu fiquei 1 ano só com esse versículo. Elas falaram que até hoje elas lembram, né? Que esse versículo tocou muito a vida delas. Porque muitas vezes a nossa língua, quando a gente fala, a gente como estulta, a gente tem que lembrar. A nossa língua está sendo acesa pelo inferno. Então a mulher sábia, ela não tem uma língua em chamas pelo inferno. Tem gente que se gaba disso, né? Falou uma palavra, queimou tudo, sobrou nada. Consegue chegar no ponto lá em mulher, gente, mulher sabe. Mulher sabe lá naquele lugarzinho assim. E o meu filho menor estava falando para mim, falei assim, mãe, sabe o que é engraçado? Se a gente falar 1000 elogios para uma menina, ela esquece. Agora, se a gente falar uma coisinha pequena para ela, assim, você está gordinha ou você é feia, ela nunca mais vai esquecer. E nós, mulheres, muitas vezes, a gente sabe ir lá naquele lugar que dói mais. E isso a gente tem que lembrar. Tiago está falando, olha, quem que está acendendo esse fogo? É o inferno, né? Então, a mulher que ela é sábia, ela é moderada no falar. Provérbios 17, 27. É uma mulher que não fala demais. É possível isso? É possível, gente. Porque a Bíblia não pede nada para a gente impossível. Ela nos capacita. Então, olha, aquele que retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é um homem de inteligência. Até aquele que é tolo, se ele ficar quieto, ele se passa por um sábio. Muitas vezes, a gente como mulher não perde a oportunidade de usar a nossa língua. A gente não quer perder. A última palavra tem que ser nossa. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Mas a mulher que é sábia, ela é moderada no falar. Ela não fala demais. Ela tem aqui, e é interessante que ele fala, né? Ela retém as palavras. Tem hora que você não precisa falar. Nós temos um advogado. Vocês têm advogado? Eu tenho. Junto ao pai. Tem hora eu estava no banheiro, eu estava conversando com alguém, a pessoa, né, conversando comigo, falando sobre essa questão, né, que ela tinha sido injustiçada e tal. Mas nós temos um advogado. Não preciso nem pagar. Ele me defende. Eu posso ficar quieta. Eu não preciso abrir minha boca para me defender. Modere os seus lábios, né? Fale menos, porque no muito falar não falta transgressão. E Tiago, vamos lá para Tiago de novo, né? Que para falar de língua, Tiago é a carta. Tiago 1:26, né? Um texto muito conhecido. Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, olha que interessante,
Ele já não chega falando, vocês são religiosos, vocês todos estão aqui, são tudo crente, tudo irmão. Ele fala, olha, se você pensa que você é religioso, mas se você não refreia a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não adianta nada. Para quê? Você está fazendo, mas está falando. E a nossa verdadeira religião, ela tem que vir de uma língua purificada. Então, a mulher sábia, ela fala com sabedoria, né? A mulher sábia fala sabedoria. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. Quer saber, né? Se uma mulher usa bem a sua língua, vê o rastro que ela passou. Por onde ela passou. Como estão as pessoas? Você já viu, tem pessoas, né, que por onde ela passa, já deixa um rastro de destruição, né? Você vê as pessoas todas brigando, alvoroçadas. Outra pessoa passa, ela alivia o ambiente, ela anima, ela dá a palavra de cura, de esperança. Então, a mulher que ela é sábia, ela fala com sabedoria. Ela refreia a sua língua. Eu tenho um advogado, mesmo quando eu for ofendida, alguém estiver falando mal de mim, deixa eles lá. Né? Deixa eles falarem. Você tem um advogado. E aqui eu abro um parênteses para contar a história de uma grande amiga minha, que ela disse o seguinte, que ela também dentista, foi trabalhar num lugar, e nesse lugar ela não era conhecida naquela cidade, e chegou um dia alguém no consultório dela, e ela atendia crianças, essa criança, ela estava atendendo uma outra, e essa criança teve que esperar, e o pai ficou muito nervoso, e brigou com ela, querendo que o filho fosse atendido na hora. Ela falou, olha, você tem que esperar, porque eu estou atendendo um outro paciente. Então, espera a sua vez. Aquele pai ficou irado, não quis esperar, foi embora, gritando, xingando. E passaram-se muito tempo, ela nem lembrava mais do episódio. Um dia ela estava na reunião de oração da igreja dela, e chega um homem, assim, uma pessoa para ela, falando assim, tem alguém querendo falar com você. Aí ela falou, ué, quem é? Aí ele se apresentou, sou fulano de tal. Minha filha foi no seu consultório, mas você não atendeu. E ele contou a história. Ele falou o seguinte, depois daquele dia eu tentei destruir você de todas as maneiras que eu pude. Eu tentei falar mal de você em todos os lugares que eu tive, mas eu nunca consegui. Eu nunca consegui. Por quê? Porque ela tem um advogado. Então você não precisa defender. Você tem um advogado. Ele conhece, ele vê tudo, ele tem aquela câmera lá, sabe que fica o tempo todo? Ele tem uma câmera dentro do seu... Ele vê até o pensamento. Então, você não precisa se defender. Tem alguém que defende você. Confie nele. Não, mas se eu fizer isso, eles vão fazer... Paciência, irmã. Né? Mais uma virtude da mulher virtuosa. A mulher é paciente. Provérbios 19, 11. Então, essa mulher sabe, além dela não querer se defender com a própria boca, ela é paciente. Sabe por que ela é paciente? Paciência é fruto do Espírito, porque ela sabe quem é o advogado dela. O advogado dela não perde nenhuma causa, não é? E não vai dilapidar o patrimônio dela. Então ela confia nele, então ela fica paciente. Eu quero defender. Minha filha, você tem um advogado, deixa ele trabalhar, né? Não faz o trabalho dele. Então a mulher que é sábia, ela confia nesse advogado, ela é paciente. Então, lá no Provérbios 19, 11, né? Vamos ver o que essa mulher faz. Pena que a gente não está na escola dominical, senão eu tinha distribuído os bilhetinhos tudo para vocês lerem, né? E poupava a minha voz e vocês iam ler. A discrição do homem o torna longânimo. A sua glória é perdoar injúrias. A mulher sensata, sábia, ela pensa assim. A tola é aquela que fala assim, eu não perdoo, eu não esqueço, eu fez para mim, eu vou ficar eternamente assim. Que lado que você marcou o xizinho? Você é a paciente que confia no seu advogado? Ou você é aquela mulher escandalosa? Chegando, né? Eu não sei quantos de vocês já fizeram design divino, né? Essa minha fala tem muito a ver com o design divino, e o design divino, ele descreve essa mulher, ele fala da mulher insensata. Uma coisa que a mulher insensata ela é espalhafatosa. Ela é aquela que você ouve a voz dela antes de você poder ver a própria. Você já ouve a voz dela gritando, né? Cheguei chegando.
A mulher sábia, ela é prudente. Ela sabe que Deus tem um valor para ela. Ela fala que o valor dela excede de muitas joias. Ela é preciosa. Deus tem um valor todo especial para você. Você não precisa mostrar para ninguém. Deus sabe o seu valor. E Ele cuida de você, né? Então, a mulher sábia, ela é paciente. Ela fala o que é certo. E a mulher sábia fala a verdade. Claro que é em amor, mas às vezes a verdade dói. A mulher, ela fala a verdade, Provérbios 8, 6, 7 e 8, né? Ela fala a verdade sem a intenção de ferir, porque a intenção aqui é tudo, né? Você vai falar a verdade para você. Tem verdade que não precisa ser dita, né? Você não gostou da roupa da irmã, fica quieta, não precisa falar, né? Agora, se tiver escandalosamente ruim, aí você fala por amor, minha irmã, né? Eu experimentei não sei quantas roupas, porque eu falei, gente, será que essa roupa vai ficar assim, vai marcar, não vai, né? Vai aparecer na televisão, e eu não gosto muito de aparecer, então tem que ser uma coisa discreta. Então, se você ama a sua irmã, ela está assim, nossa, ela está chamando a atenção demais, então vai lá, fala a verdade em amor, com cuidado. Mas se foi simplesmente porque você não gostou, fica quieta, irmãzinha. Não precisa falar não, deixa quieta, né? O gosto dela é diferente do seu. Provérbios 8, 6, 7 e 8. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Ai, mas eu gosto de uma conversa solta. Marca o xizinho do lado de lá, né? Ai, eu não gosto de falar demais, não gosto de falar o que não devo. Mulher sábia, né? Fala a verdade e não fala besteira. Outro que você vai usar bem a sua língua, já que a mulher gosta muito de usar a língua, vamos lá, Provérbios 12, 18. Mais uma característica dessa mulher. 12, 18. Nossa, isso é pesado, né? Há alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Minha irmã, você gosta de uma espada, minha irmã? No meu tempo tinha o He-Man, né? Tinha aquela espada, tinha Excalibur, uma espada maravilhosa. Deixa a espada para o homem. A sua língua não precisa ser uma espada. Você não precisa ser uma tagarela, né? Mas, até me perdi aqui, pensei na espada. Mas a boca da mulher sábia, né? As palavras dela curam. Olha que interessante. A língua dos sábios é medicina. Você já recebeu uma palavra que fez tão bem para a sua alma, que foi um bálsamo no seu coração? Você já recebeu? Graças a Deus. Aquela palavra que cai assim, né? Como um óleo precioso, né? Aquela palavra que te esquenta, que te faz bem. Por que a gente não usa a nossa língua assim? Por que a gente prefere a espada tantas vezes, né? Se a pessoa está fazendo mal, deixa que Deus está vendo. Deus está vendo. Deus não deixa passar nada em branco, gente. Deus não tem miopia, não tem Alzheimer, Deus enxerga perfeitamente. E Ele enxerga onde você não vê. Então, use a sua boca para curar, né? A língua da mulher sábia diz palavra que cura. Então, por onde você passa? Você produz ferida ou você produz cura? Né? Aí a gente vê, né, outros textos. Eu podia ficar aqui o tempo todo, né, mas já está chegando o final do meu tempo. Outras características, se você pegar o livro de Provérbios, você vai ver quantas e quantas características da mulher sábia. Ela não é invejosa. Parece um contrassenso falar mulher e não ser invejosa. Vocês conhecem alguém? Graças a Deus, tem muita mulher que é mulher e não é invejosa. Sabe o que é uma tradução para inveja? É quando você não se alegra com a alegria do outro. Isso é inveja. Eu não sou invejosa. Mas por que ela tem aquele marido perfeito e eu não? Por que ela tem aquela pele perfeita e eu não? Por que ela é magra? Por que a mulher come e é magra? Por que essa mulher tem os filhos perfeitos e eu não? Por que ela passou no concurso perfeito? Né? Hoje mesmo uma das minhas amigas mandou uma mensagem: estou aposentada. Aí eu falei: Senhor, não tira essa inveja do meu coração.
tira, Senhor, não quero ser essa mulher, né? E a mulher não é invejosa, né? Então a gente tem que ver, se você tem inveja, você quer o que o outro tem, e você fica incomodado quando o outro tem e você não tem. Isso se chama inveja, né? Então a mulher invejosa é uma mulher tola. A mulher que é sábia, ela é generosa, ela distribui. Se a gente olhar em Provérbios 31, a gente vê que a mulher, ela abre a mão ao necessitado. Eu não tenho o que eu tenho só para mim. Deus está me abençoando, Deus me deu uma vida maravilhosa, eu vivo para mim, agora eu vou gastar todo o meu dinheiro com tudo que eu tenho vontade. Minha irmã, abra a mão. Tanta gente precisando, tanta gente sofrendo. Ah, mas eu não vou curar a humanidade. Gente, mas um pouquinho que você faz para uma pessoa vai mudar a realidade daquela pessoa. Seja generosa. Aí a mulher tola, ela é egoísta. Eu quero tudo para mim. Não, mas se eu abrir mão disso aqui, eu não vou conseguir comprar aquela bolsa, aquele sapato, aquele carro, aquele apartamento, aquele sei lá o quê. Ou eu não vou conseguir ver aquela viagem. Abra mão, né? Deus é um pai generoso. A Bíblia fala que aquele que dá liberalmente, Deus vai acrescenta mais e mais. Então seja generosa. A mulher sábia é generosa. E se a gente, né, parasse por aqui? Tá bom, já vi meus pontos. Eu quero encorajar vocês. Nem todos, se você foi honesta o suficiente, você marcou pontos nas duas colunas. Na insensatez e na sabedoria. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem edifica a nossa casa? Existe a nossa responsabilidade, mas nós temos um Deus que nos ajuda a edificar. Foi o texto que nós lemos logo no começo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas e se o Senhor edificar? Então eu tenho um advogado, eu tenho um construtor, eu tenho a pedra angular, que é a base, que é Jesus, eu tenho um construtor, porque ele vai me ajudar a construir, e eu tenho tudo aquilo que eu preciso. A Bíblia diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então, nós precisamos buscar a sabedoria. Porque muitas vezes a gente não é sábia. Não é. Eu olhando para a minha vida, muitas vezes eu vejo, puxa, Senhor, que insensatez, que tolice. Mas eu queria encorajar vocês. Em primeiro lugar, né, nós vamos voltar no comecinho de Provérbios e ler. Como é que eu faço, então, para ser sábia? Eu já temo o Senhor. Ótimo. Começou bem, começa por aí mesmo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que sem isso não tem conversa. Mas vamos ver lá em Provérbios 2, bem no comecinho, desde o 1 até o 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Então nós temos que procurar. Sabedoria, ela é fruto de oração. Você tem que orar. Você tem que pedir, peça a Deus. Tiago diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, se você fala assim, eu não tenho sabedoria, então pede. Gente, pede. Eu sou uma filha muito pidona. Eu peço tanta coisa para Deus, e Ele encoraja a gente a pedir, né? Eu peço, quando eu oro, eu não oro como presbiteriana. Eu oro como pentecostal, eu falo assim, Senhor, eu peço cura, eu peço libertação, eu peço porque eu posso pedir. E eu sei que Deus é soberano, Ele vai me dar se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, Ele vai consolar meu coração. Mas eu peço tudo, né, Fátima? A gente não pede muito lá no grupo nosso de pastoreio, né, Dri? E a dona Francisca estão lá, né? A Dai lembrava de como a gente pede. Peça, mas peça como quem quer ganhar. Tá bom, Senhor, me dá sabedoria. Não, peça.
procura sabedoria. Gente, vocês já viram quando alguém chega, não sei quem tem filho, marido, eles chegam assim, amor, onde é que está minha meia, tal, assim, está na gaveta, mas se abre a gaveta, está lá, e o homem não achou. É porque, aí eu falo para eles, procura como quem quer achar, gente, a sabedoria é assim também. Você não vai ficar assim que nem seu marido, seu filho, que procura lá de qualquer jeito e não acha. Não é assim, não. Procura como um tesouro escondido. É exaustivo. Cava fundo na palavra. Busca, compra sabedoria e não há vendas. Com tudo que você tem em vista e gaste nisso, compra sabedoria, vá atrás e busca, não desista. Eu ainda sou tão tola, Senhor, tem misericórdia. Olha só, você tem oração. Você tem a palavra de Deus à sua disposição, que são as duas fontes de sabedoria. E tem uma terceira arma que eu aprendi, está na Bíblia, mas o pentecostal usa mais do que a gente, que é o jejum. A coisa está muito feia, vamos jejuar. Por que Jesus jejuou 40 dias? E a gente não jejua nem meia hora, né? A gente jejua de uma refeição para outra, né? Mas vamos, está difícil o negócio, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Não, então vamos jejuar. Eu já orei, não mudou nada. A minha casa está toda destruída, continua destruída, e a culpa não foi minha, foi o vento. Tudo bem, foi o vento, mas vamos pedir para Deus. Vamos orar, vamos ajoelhar e vamos jejuar. Vamos colocar essa terceira arma na nossa cintura e vamos fazer uso dela, né? E que assim o Senhor tenha misericórdia de nós. Se a nossa casa está destruída, né? Que essa seja uma palavra de ânimo e de coragem para você. Eu já destruí muita coisa da minha casa, mas graças a Deus, Deus está levantando. Aí na hora que eu quebro um pouquinho, Deus vai lá e restaura também. Então a casa está sempre em reforma, né? E que Deus possa abençoar a nossa vida. Que Deus possa sondar o nosso coração. Que a gente possa perceber onde tem as infiltrações da nossa casa que causam a ruína. Que a gente não deixe essa infiltração ir para frente, né? Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Deus abençoe.